Continuando nossas aulas de contagem nível segundo médio, né, alguns exercícios com uma interpretação um pouco mais aprofundada, né. Vamos fazer mais 3 exercícios hoje aqui, que para quem acompanha o material Etapa, né, o material 2020, pode acompanhar pela aula também. Bom, primeiro exercício de quantas formas um estudante pode chutar, né, as respostas em uma prova de 100 testes, tendo cada uma 5 alternativas. E aí ele colocou uma curiosidade aqui, ó, só para comparar, o número de grãos de areia da Terra é da ordem de 10 elevado a 20, né? Então é um número gigantesco. Então vamos lá. Se eu tenho 100 testes e cada um eu tenho 5 alternativas, né? Então eu tenho o quê? 5 opções para a primeira questão, 5 opções para a segunda questão, 5 opções para a terceira e assim por diante. Como é o princípio multiplicativo, né, uma vai cruzar com a outra, né, eu posso escolher, por exemplo, todas a A e a última eu escolho a B, ou posso escolher todas a A e a última a C, você tem que fazer todas as possibilidades, né. Então, é como se fossem 5 opções, pense nessa palavra sempre, opções, eu vou repetir ela bastante. Quantas opções para a primeira? Para a segunda, para a terceira e assim por diante. Então vai ficar na ordem aí de 5 elevado a 100, né. Então a possibilidade aí de formas de um estudante chutar é gigantesca, né, então não compensa muito chutar numa prova com tantos testes assim. Vamos para o próximo. Então aqui, ó, há algum tempo para jogar na loteria esportiva, você podia marcar um simples, um duplo ou um triplo para cada partida, nas seguintes condições. Você devia marcar pelo menos um duplo e no máximo 5 duplos e 3 triplos. Observe o cartão a seguir. Vou explicar para vocês como funciona isso aí, ó. Esse simples, marcar um simples em cada linha aqui, ó, você tem os times, né, de futebol aqui, o time, a cidade, desculpa, e você tem que marcar o simples. O simples é o quê? Ou você marca um xizinho aqui, ou aqui, ou aqui. Esse D e T é o duplo ou o trio, então isso aqui você marca só se você fizer um jogo duplo ou um jogo triplo. Como que é isso? Então o jogo simples é você basicamente fazer um X. Por exemplo, o jogo 1 aqui, ó. De quantas maneiras que você pode fazer um jogo simples aqui? Só nesse jogo, jogo 1. De 3 maneiras. Você pode marcar um X aqui, ou um X aqui, ou um X aqui, certo? E assim por diante. Agora o duplo. O duplo você tem que marcar 2. Ou você marca esses 2 primeiros, ou os 2 últimos, ou os 2 das pontas. E aí você marca duplo aqui, que é um jogo duplo. E o triplo, né? Tá aqui, ó, o triplo é você marcar os 3 quadradinhos aqui. Esses são os tipos de jogos, simples, o duplo e o triplo. Só para tirar dúvida no duplo, né, a gente falou que quantas maneiras tem para fazer um jogo simples. Para fazer um jogo simples tem 3 maneiras, você pode marcar a primeira, a segunda ou a terceira, ponto. Para marcar um jogo duplo, pode ser os 2 primeiros, os 2 últimos ou os 2 das pontas. Então você tem 3 tipos de jogos duplos. E para marcar o jogo triplo, você só tem uma única maneira, né, que é marcar as 3, certo? Então é isso que é a loteria esportiva, é assim que funciona. É bom saber antes de a gente começar o exercício. Então, primeira questão, que é a se você quisesse marcar um duplo no 13º jogo e simples nos demais, quantos cartões você teria de preencher para ter certeza de que acertaria os 13 jogos? Você tem que fazer todos os jogos possíveis, né? Então, vamos repetir. Ele quer marcar um duplo na 13ª, aqui, ó, nesse jogo aqui de baixo, e todos os outros vão ser simples, certo? E você tem 12 jogos aqui em cima desse 13, obviamente. Então, vamos aí. Temos 3 maneiras de marcar cada simples, né, como a gente já viu. Cada linha daquela lá pode ser marcada de 3 maneiras. E como eu tenho que fazer 12 jogos acima, vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que são 3 elevado a 12 maneiras de fazer os jogos simples. Ademais, se para cada uma dessas 3 elevado a 12 maneiras de preenchermos os 12 primeiros jogos, a gente pode fazer um duplo assim lá embaixo, ó, que é fazendo as 2 primeiras, certo? Se você fizer um duplo desse jeito, é uma coisa. Só que você pode fazer um duplo de outro jeito, né? Que é esse finalzinho aqui também, ó. Você pode fazer o duplo desse jeito, certo? Para você ter certeza que acertou. Então vão ser 2 vezes a mais, é o dobro disso aqui. Então você pode marcar todas essas maneiras com esse duplo, ou todas essas maneiras com esse duplo aqui, né? Dessa maneira, você tem 2 vezes
3 elevado a 12 maneiras nas condições do enunciado. Esses números gigantescos aqui não precisa calcular, tá? Você pode simplesmente deixar indicado 3 elevado a 12. Então, vamos ler de novo. Ele quer marcar um duplo no 13º jogo e simples nos demais. Quantos cartões você teria de preencher para ter certeza de que acertaria os 13 jogos, certo? Então, isso aí. A B. Se você quisesse fazer triplos nos jogos 3, 8 e 10, duplos nos jogos 1, 12, 11, 12 e 13, quanto você iria pagar para fazer todos os jogos possíveis nessas condições, sabendo que cada aposta máxima custava R$ 216. Então você tem 3 jogos triplos e 5 jogos duplos. Agora a gente vai voltar naquele começo. Então, temos 3 maneiras de fazer um jogo duplo em um jogo, né? Que foi o que eu falei lá no começo. Ou são os 2 primeiros, ou são os 2 últimos, ou são os 2 das pontas. Quantos duplos ele quer? Ó? Ele quer 5 jogos duplos. Ele quer o 1, 2, o 11, o 12 e o 13. Então você tem 3 maneiras para cada um. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, elevado à quinta, né? Porque são 5 jogos. No total, 243 maneiras de marcar jogos duplos, certo? E os triplos? Os triplos só tem uma maneira para cada um, né? Você só pode marcar as 3 de uma vez, então só tem uma maneira para cada. Se são 3 jogos, eu tenho uma maneira, vezes uma maneira, vezes uma maneira. Ou seja, só tem uma maneira de marcar os triplos nos jogos 3, 8 e 10, né? Marcando todos, obviamente. E aí a última, como devemos marcar simples nos demais? Então, se eu tenho 5 duplos e 3 triplos, eu tenho 8 jogos já aqui no total. E no total lá da cartela tem 13, né? Então eu faço 13 menos 8, sobram 5 jogos que terão que ser jogos simples. Para cada jogo simples eu tenho 3 opções, também vai dar 243. Então jogo simples 243, jogo duplo 243, jogo triplo uma maneira só, certo? E agora eu vou multiplicar todos pelo valor da jogada. Então aqui, ó, jogos duplos, 243. Jogos triplos, uma maneira. Jogos simples, 243. Cada um custa R$ 216. Eu posso alterná-los, por isso que eu estou multiplicando. Dá um total aí de R$ 12.754.584. Todos esses jogos aí. Bastante, né? E o último aí da nossa aula é um exercício um pouquinho diferente, né? Porque você tem que escolher o lado oposto do enunciado. Como assim? De quantas formas eu posso distribuir arbitrariamente 6 brinquedos para 8 crianças? Então, ó, observação, a única restrição é que todos os brinquedos devem ser distribuídos, ou seja, pode haver crianças que não recebam nenhum brinquedo. E, por outro lado, também pode ter uma criança que receba os 8 brinquedos, né? E as outras também fiquem sem nada. Ou 6 brinquedos, as outras fiquem sem nada. Então, a gente vai fixar os brinquedos, né? Deixar eles parados e escolher as crianças. O primeiro brinquedo pode ficar com uma das 8 crianças. Imagina assim, ó, você tem 6 brinquedos. Pega o primeiro brinquedo. Esse primeiro brinquedo, ele tem quantas opções de criança, né? Então, quem está fixo são os brinquedos. O primeiro brinquedo ele pode escolher quantas crianças? Ele pode escolher 8 crianças. O segundo brinquedo, ele pode escolher quantas crianças? Ainda as 8, porque mesmo se uma já ganhou, ela pode ganhar outro, né? Tá meio injusto, mas tudo bem, é o enunciado. Então você tem um brinquedo escolhendo 8 crianças. O outro brinquedo também vai escolher 8 até chegar no sexto brinquedo, que também pode escolher 8 crianças. Pode ser que todos os brinquedos vão para uma criança? Sim, pode ser, né? Então você vai ter 6 vezes, porque são 6 brinquedos, o número 8, a escolha 8, que vai dar 8 vezes 8 vezes 8, 8 elevado a 6. E aí você pode deixar simplesmente indicado. Certo? Então por hoje é isso aí.